Olá, meus irmãos, a paz e a graça. Cleito Souza. Hoje, infelizmente, teve alguns imprevistos aí, a gente teve que iniciar essa live um pouco mais tarde, né? Felizmente deu um problema técnico aqui no meu celular e não deu para entrar pelo programa aí que a gente pretendeu. Mas desde já queria agradecer, né? Os irmãos que estão acompanhando essa nova aula da EBD. Então, vamos à escola, né? Deixa eu só ligar o cronômetro aqui. Meus irmãos, para iniciar essa live, né, só para a gente fazer uma pequena devocional, peço por gentileza que abramos nossa Bíblia em Neemias capítulo 8, verso 8 a 10, só para a gente ter uma base, né, até porque esta passagem da Bíblia vai tratar sobre a sola escritura, que é somente a escritura, como uma ordenança, né, de doutrina e fé, a nossa base. Não é o texto, versículo-chave para o nosso aprendizado hoje, é apenas uma mera reflexão nesse livro tão importante que traz evidencia, né, a palavra de Deus como principal ferramenta de doutrina e fé para todo cristão, tá bem? Em Neemias 8, verso 8 e 10, assim diz: e leram no livro, na lei de Deus, ou seja, leram a lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia que lendo se entendesse o que estava escrito na lei. E fala que Neemias era o governador, o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, então por favor não lamentem nem chorem, porque todo o povo, ao escutar as palavras de Deus, chorava quando ouvia a palavra da lei. E aí no finalzinho do verso 10 assim diz: portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, né? Aqui nos traz a ideia do sola escritura, que é um dos fundamentos da reforma protestante, tá bem? Então esse é um devocional, um simples devocional para a gente iniciar nossas atividades. E eu vou fazer uma pequena oração para a gente reforçar esse ensinamento, tá bem? Maravilhoso Deus, Pai querido, ó Pai Criador, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, nos dá entendimento, né? E que utilizemos as ferramentas necessárias para que a sua santa palavra seja abordada de forma coerente e assim possa ser transmitida de forma mais simples e possa ser transmitida de uma maneira que possa encher os corações dos nossos irmãos. Amém? Pai, peço que eu possa ser um instrumento, né, nesta tarefa tão grandiosa. Amém, a paz. Então, meus irmãos, aqui já nos traz a ideia do capítulo 8 acerca da importância da palavra de Deus, né? Da leitura, do ensinamento, da explicação, da exposição. Então, tudo isso é um dos fatores que vai basear esse livro, o livro de Neemias. Então, é uma ideia bastante interessante. Mas vamos voltar para o livro, né? A questão do sola escritura, lembrando que a reforma protestante utilizou 5 pilares, né? A sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, solus Christus, somente o Cristo, soli deo gloria, somente glória a Deus, e sola escritura. Foram 5 pilares da reforma protestante, sendo que o sola escritura se baseou diretamente também nesta passagem de Neemias capítulo 8. Mas voltando agora para o livro, tá bem? O livro, a titulação, vamos falar sobre o título e a autoria, né? O título do livro se chama Neemias, né? Que faz uma referência direta ao terceiro governador
de Judá após o exílio, tá bem? O nome Neemias, né, ele significa o Senhor consola, né? Na aula passada falamos sobre Esdras, que Esdras é o Senhor auxilia, que trazia uma ideia do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo no grego quer dizer o paracleto, né? Aquele que é o Espírito Consolador. Aqui também traz a mesma ideia. O nome Neemias traz a ideia de o Senhor consola, o Consolador, porque Consolador quer dizer representa junto, e solo quer dizer um, ou seja, como se fosse um. Então existe uma união, existe um consolo, existe um conforto, existe entender um sentimento e uma ideia única a partir justamente de Deus sobre as ordenanças de Deus, conforme está apontando lá em todo o livro de Neemias, tá bem? Para entender quem é Neemias, meus irmãos, eu peço que você abra a Bíblia de vocês lá no capítulo 2 do livro de Neemias, verso 1, tá? Neemias, capítulo 2, verso 1, que assim vai dizer: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. Essa passagem apenas vai apontar que ele era o copeiro do rei, ele era um cara que servia o rei, servia o alimento, servia a bebida, então era uma pessoa de extrema confiança do rei e trabalhava no próprio palácio. E a partir dessa ideia, então ele é um copeiro. Esse copeiro ele vai realizar atividades extraordinárias, maravilhosas, que a gente vai discutir. Neemias, juntamente com José do Egito, juntamente com Esther, que se tornou a rainha de toda a Pérsia, Daniel, que foi o governador da Babilônia. Então, são pessoas que são personagens, ele é um dos 4 personagens que tiveram uma influência salutar, né, no palácio, nos governos dos grandes dominadores da história, né? Então Neemias aí tem uma importância salutar. O livro de Neemias não é citado no Novo Testamento, ele somente é indicado no próprio livro mesmo ali, acerca da questão histórica, né? Quem é contemporânea de Neemias é Esdras, é o profeta Ageu, é o profeta Zacarias, é o profeta Malaquias. Lembrando que para o livro de Esdras associamos 2 profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Enquanto que no livro de Neemias vamos associar apenas um profeta que interferiu diretamente, que é justamente o último livro do Antigo Testamento, que é justamente Malaquias. Então, as ideias apontadas no livro de Malaquias, a ideia que o Senhor é a favor do povo de Judá, é contra os edomitas, é contra as ofertas feitas de forma equivocada, é a favor, a indicação do sacerdócio, a indicação do casamento equivocado, a indicação da teodiceia, que é a questão da justiça de Deus, e a questão do dia do Senhor, tudo isso vai estar no livro de Malaquias. Ele vai estar apontando um problema que aconteceu no capítulo 12 para o capítulo 13 de Neemias. Então, a ideia que vamos tratar aqui nesse livro é contextualizada no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Tá bem? O que consta no livro de Neemias? O livro de Neemias justamente é o penúltimo livro do bloco dos livros históricos da Bíblia, né? Que vai iniciar justamente com Josué e vai terminar com Esther. Ele é o penúltimo livro, então é um livro narrativo, né? Um livro que narra as histórias segundo o ponto de vista desse personagem chamado Neemias, que é o copeiro que posteriormente se tornará governador de Judá. Este livro na nossa Bíblia ele é separado do livro de Esdras. Mas na Septuaginta e na Vulgata, o que é Septuaginta, o que é Vulgata, a Septuaginta é quando você pega a Bíblia hebraica e você traduz ela para o grego. E a Vulgata, você pega o hebraico e traduz para o latim. Então,
Ambas, a Septuaginta como a Vulgata, ela colocava o livro de Neemias, o título não era Neemias, o título era Segundo Esdras. Por quê? Ele entendia que era uma continuação do livro de Esdras, como de fato é um livro em continuação. Tá? Entendeu? Então, só que lá eles não faziam esse título segundo Neemias, mas os homens, né, que ficaram responsáveis pela canonização, pelas escolhas dos livros que iriam compor nossa Bíblia, entendeu para nomear Neemias, o nome de Neemias nesse livro, porque justamente são relatos diretos de Neemias acerca dos acontecimentos que aconteceu em Judá, tá bem? A autoria, Cleito, existe grande discussão. A maioria dos doutrinadores, dos teólogos, vai apontar que o autor tenha sido Esdras, né? Outros vão entender que foi o próprio Neemias. Mas algumas fontes que constam em Neemias apontam diretamente Esdras. Segundo, uma leitura praticamente correlata, ou seja, um completa o outro. Segundo, algumas informações que vão estar presentes, por exemplo, lá em Esdras, capítulo 2, praticamente é repetida em Neemias 5, salvo engano. Então, na verdade, existe uma correspondência de informações também catalogadas, como se a pessoa tivesse grande acesso à informação, e por Esdras ser um escriba e ser um sacerdote, ele era um cara extremamente... tinha acesso a esses documentos. Então, provavelmente, tenha sido Esdras, e toda a tradição judaica entende que foi, sim, Esdras. Tá bem? Lembrando também que Esdras, ele é mencionado no livro de Neemias em duas passagens. Ele vai estar presente no capítulo 8, assim como também ele vai estar presente no capítulo 12, que mais à frente vamos apontar. Então, o personagem do livro anterior é mencionado aqui e tem um papel fundamental para instituir o reavivamento espiritual da nação de Israel, tá bem? Cleito, qual é o contexto histórico do livro de Neemias? Muito tranquilo. Enquanto o livro de Esdras vai apontar acerca das duas comitivas que voltaram após o cativeiro babilônico, lembra lá aquela questão do cativeiro? Teve o Reino Unido com Saul, com Davi, depois Salomão. Salomão se tornou apóstata, ou seja, abandonou Deus. Então o reino foi dividido, reino do norte e reino do sul. O reino do norte foi destruído pelos assírios e depois criado a questão do povo samaritano. Já o povo do sul foi levado para a Babilônia como cativo. Então eles passaram 70 anos presos na Babilônia. Então o que acontece? Depois dos 70 anos, segundo a profecia lá apontada em Isaías 44, Isaías 45, Daniel 9, Jeremias 25, Jeremias 29, o rei Ciro vai lá e diz assim: não, manda o povo, consta na escritura, libera o povo para voltar para repatriar Judá e reconstruir o templo. Então o livro de Esdras vai apontar acerca das duas primeiras comitivas. Capítulo 1 ao capítulo 6 vai tratar sobre Zorobabel, que construiu o templo. A segunda comitiva é Esdras e um outro grupo de exilados. Esdras apenas faz a reorganização espiritual do Estado de Israel. E já o livro de Neemias fala acerca da terceira comissão que desce para Judá. Essa terceira comissão é liderada por Neemias. Neemias desce sozinho, mas ele é acompanhado com cavalaria, ele vai acompanhado com alguns soldados e com uma grande quantidade de madeiras e material para construir apenas o muro em volta de Jerusalém, porque a cidade estava destruída, a cidade começou a ser destruída pelos povos inimigos. Então qual foi a ideia primordial dele? Vamos conferir segurança, porque se eu der uma proteção externa, internamente depois a gente faz o trabalho direto. Não adianta fazer o trabalho interno se você vai ficar sujeito a todo e qualquer inimigo. Então a ideia primordial do livro de Neemias é essa: vamos construir o muro, a muralha em volta de Jerusalém. Então essa ideia, ele reconstrói o muro que foi feito por Salomão, mas foi destruída pelos babilônicos. Então ele diz: vamos pegar esse fundamento aqui, essa fundação, desculpe, e vamos reconstruir o muro, beleza? Então Zorobabel foi na primeira comitiva em 538 a.C., 80 anos depois foi a segunda comitiva por meio de Esdras, o sacerdote e escriba, em 458 a.C., ou seja, 80 anos depois da primeira comitiva.
E a terceira comitiva, quando é que Neemias vai? Neemias vai quando Esdras ainda estava lá. Mas Judá estava num estado de desolação, estava terrível. Então, 13 anos depois da ida de Esdras, Neemias vai para Judá também. Ele vai por volta de 445, mais ou menos, antes de Cristo. Beleza? Cleito, qual é o versículo-chave do livro de Neemias? O versículo-chave vamos encontrar em Neemias 6, verso 15 e 16. Por gentileza, abram a Bíblia dos irmãos lá, Neemias capítulo 6, verso 15 a 16. Neemias capítulo 6, verso 15 e 16. Aqui ele vai dizer exatamente a finalidade do livro, e ele vai dizer exatamente o que aconteceu, né? Qual é a base desse livro, qual foi a finalidade, qual foi o objetivo, quais eram os ideais, o que ele tinha que fazer. Então aí em Neemias 6, verso 15 a 16, vai falar assim, ó: as muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elul, cerca de agosto a setembro, mais ou menos, depois de 52 dias de trabalho. O cara, em 13 anos que Esdras não fez, o cara terminou o trabalho em 52 dias. Verso 16: então nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados, porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. Então aqui ele mostra a soberania de Deus, e por mais que homens tinham ido lá construir, Deus justamente influenciou todas as histórias, todos os comportamentos, todos os fatos, preservando o povo de Deus e preservando a cidade de Jerusalém, justamente preparando para a vinda do Cristo. Porque depois de Malaquias tem a questão dos 400 anos de silêncio profético. E depois dos 400 anos de silêncio profético, vamos ter o maior profeta nascido de mulher, que é João Batista, anunciando Cristo. E depois Jesus Cristo vem. Veja que aqui é o finalzinho de uma história para o nascimento de outra. Tá bem? Cleito, quais são os principais personagens? Neemias, que obviamente é o copeiro, é o homem que tinha total confiança do rei. Total confiança, porque o copeiro é aquele que vai servir justamente a comida, vai servir a bebida ao rei. Então é aquele cara que vai cuidar da alimentação do rei, não pode ter veneno, não pode ter nada. Então é um cara que tem extrema confiança, né? Inclusive, como a própria história já aponta, homens, quando prestavam serviço dentro do palácio, a regra é que eles fossem eunucos, né? Então a regra é que provavelmente Neemias era um eunuco, porque justamente para não permitir que houvesse a procriação com símbolos da realeza, com rainhas, com princesas, ainda mais com o palácio, a gente sabe, o harém cheio de mulher, então o rei não podia ter esse perigo, né? Obviamente isso não é regra, né? Mas a história já baseia que todos os serviçais, todos os servos do palácio, em regra, eram eunucos. Então provavelmente Neemias era um eunuco, tá bem? Então ele é o copeiro influente do rei Persa, Artaxerxes, né? E ele é o líder da terceira comitiva que saía da Babilônia, do cativeiro, e voltava justamente para ajudar para a reconstrução da cidade de Deus, tá bem? Outro personagem que é mencionado e tem uma importância salutar é Esdras, né? Justamente o autor do livro anterior, o sacerdote e escriba. O cara no capítulo 8 é um dos responsáveis por apresentar a lei de Deus ao povo, né? Um cara fantástico, é o líder justamente dos sacerdotes e era o líder justamente desta ideia, justamente, inclusive que Artaxerxes tinha apresentado para ele em Esdras capítulo 7, para que voltasse e apresentasse um trabalho um plano de ensino, né, da palavra de Deus a todo o povo. E aqui ele justamente exerce um papel fundamental. Vamos falar também sobre Sambalate. Sambalate é um governador samaritano. O cara tentou desencorajar de todas as maneiras a reconstrução do templo. Vamos ver aqui que ele tentou de todas as maneiras
prejudicar o povo de Deus, impedindo a reconstrução do templo. Outro personagem muito importante é um cara chamado Tobias, um amonita, né? Um oficial amonita. O cara ridiculariza a construção feita por Neemias e o povo de Deus, dizendo: não, isso é uma porcaria que vocês estão fazendo, então a raposa derruba isso daí. Então o cara fez de tudo para destruir o trabalho que Neemias almejou fazer, tá bem? Que fez, né, no final. Tem um outro profeta que não é mencionado nesse livro, mas é óbvio que, como ele é um profeta pós-exílio, ou seja, após o exílio da Babilônia, teve um papel fundamental, que é justamente Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento, onde justamente eu até já mencionei que, se lermos o livro todo de Malaquias, você vai se identificar com o capítulo 13 total de Neemias. Totalmente. Ele vai falar o casamento com o estrangeiro, os sacerdotes que estavam sendo de forma equivocada, o povo que não estava dando dízimo, o dia do Senhor que viria para julgar todos os ímpios, a questão da separação de Israel, os edomitas, que é aquela questão, os filhos de Jacó e os filhos de Esaú iriam brigar por toda a eternidade. Então tem essa ideia, né? Tem essa ideia de chamar a atenção do povo para que voltasse para a lei de Deus. E aí não deu muito certo, porque só Neemias que teve que voltar para colocar as coisas em ordem, tá bem? Professor, quais são as principais doutrinas? As principais doutrinas eu elenquei 4. A primeira, soberania de Deus, porque Neemias deixa bastante claro que ele teve sim a ajuda de Deus, tanto lá no capítulo 7, verso 5, ele vai dizer: o meu Deus pôs no meu coração. Já no capítulo 1, verso 10, ele vai dizer: a bondosa mão de Deus nos ajudou. E isso percorre por todo o livro de Neemias, apontando que Deus soberanamente atuou para que os propósitos dele fossem concretizados. E assim o Deus Consolador realmente consolou todo o povo, dando uma ideia de segurança, dando uma ideia de aparato, dando uma ideia de não vamos concretizar o nosso objetivo. Tá bem? Professor, como o livro de Neemias ele é dividido? Ele é dividido em 2 partes. Muito simples também. Você tem que separar do capítulo 1 ao capítulo 7, vai tratar sobre a reconstrução dos muros que ficam em volta do templo de Jerusalém, em volta de Jerusalém, tá bem? Reconstrução do muro, capítulo 1 ao capítulo 7. Do capítulo 8 ao capítulo 13, vamos falar sobre a reforma espiritual do povo de Deus. São 2 formas. Uma, reconstrução física do muro, e outra, reconstrução espiritual, que vai estar capítulo 1 do capítulo 7, reconstrução do muro, capítulo 8 ao capítulo 13, reconstrução espiritual, que estava justamente totalmente em grande bagunça. O povo de Deus largou tudo de mão. Então vamos lá. Tratando sobre a divisão dos livros, a reconstrução dos muros, né? Neemias volta de Jerusalém e ele lidera o povo. Esta já é uma ideia primordial. Um cara que estava com toda a mordomia do palácio, largou toda a mordomia, toda a segurança ao lado do rei, simplesmente foi voltar para uma terra totalmente isolada, destruída, acabada, desorganizada, onde os inimigos mandavam, onde o povo não queria nada, onde a lei de Deus tinha sido esquecida, onde justamente tudo estava em total desorganização. Então o cara foi extremamente corajoso. E outra coisa muito linda é saber como justamente esse homem foi muito importante para a história de Israel. Agora que eu estou lembrando que as principais doutrinas eu pulei aqui, viu? Primeiro, a soberania de Deus. Segundo, a palavra de Deus. A ideia é incorporar, voltando para as principais doutrinas, eu peço desculpa que eu acabei descendo aqui e não percebi isso. Principais doutrinas, soberania de Deus. Segunda doutrina principal, a palavra de Deus deve ser ensinada para o povo. Isso, inclusive, foi a pequena devocional que nós utilizamos lá em Neemias capítulo 8. E justamente esse foi um enfoque. Vamos nos virar, vamos evidenciar a palavra de Deus. Houve o reavivamento espiritual. O povo de Deus se tornou após era antes da intercessão de Neemias, e depois da intercessão de Neemias, o povo de Deus se tornou outro. Porque realmente houve a confissão de pecados,
eles repensaram a ação dele, eles se arrependeram e justamente passaram a adorar a Deus depois de uma intercessão grandiosa que a gente vai ver daqui a pouco. Depois de soberania de Deus, palavra de Deus, reavivamento espiritual, temos a questão de obediência e de liderança, porque Neemias obedeceu diretamente os propósitos de Deus e além disso mostrou que era um grande líder. Neemias era um grande líder e mostrou exatamente qual era o papel de um líder, né? Porque Judá carecia de uma pessoa que tivesse essa ideia de liderança. Então ele liderou com mão forte. Então agora vamos entender como foi que aconteceu isso. Então eu já falei, o livro é dividido em duas partes. 1 a 7, reconstrução do muro. De 8 a 13, reconstrução espiritual, porque ele precisava restaurar os valores segundo as ordenanças dadas na lei de Moisés. Tá bem? E a partir desse endurecimento, a partir desta caracterização dada por Neemias, daí, enquanto Esdras ele construiu a grande sinagoga, Neemias praticamente vai trazer esse vínculo espiritual, junto com a lei de Moisés. A lei de Moisés deve ser seguida. A partir daí, nascem os fariseus, a partir daí, nascem os saduceus, a partir daqui, nascem os mestres, surgem, né, os mestres da lei, os inimigos de Cristo, nascem a partir desse entendimento de Neemias, dessa construção espiritual, porque eles entenderam que a defesa da lei de Deus, ela tinha que ser de forma ferrenha. Então os caras passaram a seguir a lei direta, mas sem qualquer tipo de avaliação dos contextos, da forma como deveria ser aplicado. Então essa ideia de vinculação da lei acabou sendo deturpada. Vamos lá, capítulo 1, né? Vamos falar sobre... Capítulo 1 vai falar que no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, ele estava em Suzã, né? O Neemias. Suzã era a capital da Pérsia e ele estava justamente servindo ao rei. Quando o irmão dele, chamado Anani, chegou de Judá, ele estava em Judá, chegou lá em Suzã. E ele perguntou como é que o pessoal está lá. Ele falou, rapaz, o pessoal está lá passando grande dificuldade. E inclusive os estrangeiros que moram lá na terra desprezam o povo de Deus. A muralha ao redor da cidade, ao redor do templo, está destruída, está caída. E os portões da cidade foram queimados. Ou seja, o templo, a cidade de Jerusalém, estava totalmente desguarnecida. O templo de Jerusalém, Jerusalém estava totalmente acabada, estava sujeita aos inimigos. Então o capítulo 1 vai apontar a realidade daquele povo que saiu da Babilônia, voltou para Judá para reconstruir o templo, mas abandonaram Deus, abandonaram os costumes, deixaram o templo de qualquer forma, deixaram os inimigos se infiltrarem dentro do povo, deturpar toda a lei. Então estava num estado vergonhoso. Então, em razão daquilo, diz a Bíblia que Neemias sentou, chorou e orou e passou justamente a evidenciar 3 passagens interessantes. Levítico 26, 33, Deuteronômio capítulo 4, 27, Deuteronômio 28, 64. O que é que essas 3 passagens vão falar? Vai Deus apontando que se o povo de Deus se afastasse da lei, eles sofreriam um castigo. E o castigo seria levar ao cativeiro, falando desta maneira, vocês vão ser dispersos pela terra, e a cidade de Jerusalém, e a sua cidade será totalmente desolada. Então ele chama a atenção, o Senhor chamou a atenção para a gente quanto a este fato. Então ele chama a atenção do estado pecaminoso, dos erros do próprio povo, e a intercessão correta de Deus dando castigo. Mas ele disse, Senhor, clemência, misericórdia. Então, a partir disso daí, no finalzinho do capítulo 1, ele pede a Deus que Deus dê sucesso a ele, porque ele iria falar com o rei, né? Então, esta ideia, porque ele já justamente estava encarregado de servir, vinhou o rei, então ele ia aproveitar essa influência que ele tinha com o imperador, ou o rei, como você queria chamar, justamente que era o rei Artaxerxes II, que justamente ele pudesse ajudar Neemias, né? No capítulo 2,
vamos tratar que Artaxerxes é um capítulo muito interessante. Aqui ele já vai dizer que Artaxerxes permite Neemias aí voltar para Jerusalém para edificar o templo, né? Então ele passa a dizer que ele estava servindo ao rei, mas aí ele estava com um aspecto triste, né? Então o rei nunca tinha visto triste. Então o rei pergunta: o que tu tem? Tu tá doente? Aí ele vai lá e justamente pede, né, que o rei viva para sempre, né? E aí passa a solicitar: Senhor, deixa eu retornar à minha cidade dos meus antepassados que está em ruína. E aí simplesmente passou a orar para Deus. E aí esse rei, ele permite que o copeiro volte para ajudar. É algo extremamente extraordinário, porque como é que um serviçal iria voltar na condição de governador de uma terra, né? É algo extremamente interessante, porque somente a intercessão de Deus mesmo para que acontecesse essa questão, porque poderia haver desconfiança da capacidade técnica, administrativa, organizacional e até política daquele copeiro, de voltar e reconstruir muros, reconstruir uma cidade, o cara que está servindo o meu alimento. Mas Deus, de forma maravilhosa, intercedeu na história. Agora, lá no capítulo 2, verso 6, tem uma passagem bastante interessante, que eu peço por gentileza que façamos a leitura. Neemias, capítulo 2, verso 6. Neemias, capítulo 2, verso 6, vai dizer assim, ó: Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. E ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. E foi quando eu disse: eu voltarei, Senhor, com um determinado X tempo, explicando. O interessante é que os teólogos apontam que essa rainha apontada aí em capítulo 2, verso 6, trata-se da rainha Esther, né? Trata justamente do próximo livro. E ela influenciou a tomada desta decisão tão importante do rei, permitiu o copeiro voltar como governador de Judá e dá tudo. Então, tanto é que todos os teólogos apontam que existe essa contemporaneidade quanto à questão da data. Então, essa influência, né, justamente de Esdras, o retorno de Esdras indo com todo o ouro, a ida de Neemias também, todos eles sofreram a influência da rainha Esther, tá bem? Que é o próximo livro a ser abordado aqui na aula da EBD. E a partir disso, o que Neemias pede? Senhor, deixa eu voltar. Agora eu peço ao Senhor que o Senhor me dê 2 cartas. Uma carta eu peço que o Senhor me dê para os governadores da província do Eufrates Oeste, que é justamente a passagem, porque justamente o acesso de Suzã para Jerusalém, ele tinha que contornar todo o rio Eufrates. Então ele tinha que passar por diversas províncias, e as províncias justamente tinham a sua fortaleza, tinham as suas muralhas, e só passava quem tinha a autorização do rei. Então ele, por favor, me dá essa carta que eu quero voltar. A segunda carta ele diz, me dá uma carta para o Asaf, porque Asaf justamente era o chamado guarda florestal. Para quê? Para que ele desse madeira para a reconstrução da muralha, para a construção da casa do Senhor e para a construção do portão. Tá bem? No capítulo 2 aponta também que ele não foi sozinho, ele foi com alguns oficiais do exército, uma tropa da cavalaria, diferentemente de Esdras, que não pediu. Neemias disse: não, senhor, não tenho condição de ir só, não. Manda aí um grupo do corpo do seu exército aí para me acompanhar, porque realmente disse que essa ida pelo Eufrates do Oeste é uma área extremamente perigosa, com muitos saqueadores, muitos assassinos, então ele realmente tinha que ir com um certo grupo. Quando ele, na verdade, chega lá, ele vai encontrar 2 grandes inimigos. Qual é o grandes inimigos? Um cara chamado Sambalate. Sambalate é um samaritano, né? É aquela galera lá que faz parte daquela 2 Reis, capítulo 17, bem como vamos tratar lá em Esdras, no primeiro bloco, que justamente criou, se não me engano, capítulo 4 e capítulo 6, que vai criar uma resistência contra a primeira comitiva, porque os samaritanos, qual era a ideia? Jerusalém estava destruída, então o principal centro comercial e de adoração era Samaria. Então, se Jerusalém fosse reconstruída, Samaria perderia esse valor político. Então, o que é que os samaritanos fazem? Eles fazem de tudo
para que o templo não fosse reconstruído. Eles fazem de tudo para que as muralhas do templo não fossem também reconstruídas. Sobre essa questão de poder. A partir daí, a partir do nascimento dele, 2 Reis 17, quando ele é destruído pelos assírios e outros povos repatriados para colocar lá no local de Samaria, ou seja, estrangeiros em Samaria, eles passam a cultuar os deuses deles juntamente com Deus, ou seja, de uma forma sincrética. Este povo passa a criar briga justamente com o povo judeu. Em razão daí nasce a briga histórica que é tão noticiada no livro de Esdras, no livro de Neemias, entre samaritanos e judeus, tá bem? Além de Sanbalat com samaritano, tem um outro cara chamado Tobias. Esse cara é um oficial amonita, né? Que é justamente um dos povos que o profeta Moisés apontou. Os amonitas eram inimigo do povo de Deus, justamente por causa de uma questão geopolítica, uma questão também de povos, de localização, briga de poder, briga por região, briga por território. Então os amonitas historicamente eram um povo inimigo do povo, era um povo inimigo do povo de Deus, tá bem? Então tanto Sanbalat, o samaritano, quanto Tobias, o amonita, soube que Neemias voltou para reconstruir, passaram a criar resistência, não permitindo, ou quer dizer, tentando de todas as formas impedir a reconstrução dos muros. E aí no capítulo 2, verso 11, Neemias vai dar um show, né, de organização. Porque primeiro ele vai dizer que chegou em Jerusalém e durante 3 dias o cara levantava no meio da noite e saía pela cidade. E não falava absolutamente a ninguém o que é que ele estava fazendo. Simplesmente ele fez um diagnóstico do trabalho que ele iria executar, ver justamente os pontos fracos, os pontos fortes, quais eram os trabalhos que tinha que ser feito, qual material seria usado, percorre toda a área destruída do muro, vai identificando, vai fazendo planta, para apontar justamente quais seriam as intervenções necessárias para a reconstrução do templo. Então é uma ideia bastante interessante, ele não fala nem com as autoridades, nem com o governador, que à época era Esdras, até então depois teria que passar para Neemias, nem para juiz, nem para sacerdote, ninguém. Ele ficou 3 dias na cidade levantando somente à noite, porque ele ficaria sozinho e fazendo a avaliação pessoal para justamente saber qual ação deveria adotar a partir dali. Isso vai estar a partir do verso 11. Então ele examina a muralha, ele observa os portões, as muralhas que foram derrubadas e os portões que foram queimados, tá bem? A partir dali ele volta e diz como Deus intercedeu na vida dele e o que exatamente ele deveria fazer ou a forma como Deus intercedeu na vida dele, e aquilo dali comoveu o coração do povo judeu, passando justamente a participar desse trabalho de reconstrução do muro. E a partir dali ele vai apontar lá que Sanbalat, o samaritano, Tobias, o amonita, e Gesem, o árabe, os caras começam a caçoar dele. Dizem, rapaz, que porcaria isso aí, vocês vão reconstruir o quê, rapaz? Vocês não vão reconstruir o muro, vocês querem se revoltar contra o rei. Justamente aquela mesma tática utilizada em Esdras lá, para parar o templo por 15 anos, aqui eles voltam a utilizar a mesma tática, e é a mesma tática que os inimigos de Cristo utilizaram. Você está se rebelando contra o rei, você quer se rebelar contra Roma, justamente para utilizar os poderes à época para atrapalhar o objetivo de Neemias, tá bem? E aí lá no capítulo 2, o último verso do capítulo 2 vai dizer assim, é uma ideia de separação, de jamais junção de um samaritano com o povo de Deus. Olha lá, vocês samaritanos não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém, vocês não têm nenhum direito de cidadão e vocês não têm nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Deus. Então aqui existe uma separação lógica e ditada na própria lei de Deus quanto à questão de samaritano e judeus. Por isso essa guerra, né, de povos. No capítulo 3, vamos encontrar apenas uma relação dos homens que trabalhavam na edificação do muro. Capítulo 3. No capítulo 4, os inimigos pretendem retardar a edificação do muro. Muito interessante. É um capítulo riquíssimo, o capítulo 4. Onde Sanbalat fica furioso, porque quando os caras começam a construir o muro, ele começa a caçoar, fazer brincadeira. Como é que vocês vão reconstruir com pedras, com entulhos, com restos, com pedras queimadas? Então faz todo tipo de humilhação, tentando prejudicar um bom trabalho. Já Tobias fala assim, essa porcaria que vocês estão construindo aí,
Até uma raposa derruba. Razão disso aí, Neemias faz uma oração, pede a Deus força e inclusive até amaldiçoa os caras. Então, na medida que a metade do muro começou a aumentar, aumentou até a metade da altura do muro e fechando as brechas, os samaritanos e os amonitas e os árabes simplesmente se juntaram. Eles combinaram que deveriam vir juntos e atacar Jerusalém e matar todo mundo. Só que eles não contaram que pessoas que estavam infiltradas nele, juntamente neles, informaram isso para Neemias. E Neemias, ciente dessa informação, o que foi que eles fizeram? Colocaram vigias justamente nos locais onde o muro estava quebrado. E ficava atrás da muralha, no local onde estava quebrado, justamente não permitindo a ação desses três povos que iriam pegar eles de surpresa. Então a razão disso, depois que Neemias foi avisado desse plano, então o povo, consta no capítulo 4, dizendo que o povo ficava com espada, com lança, com arcos flecha, entendeu? E ficavam atrás da muralha. Só que depois, Neemias não contava com um probleminha. Assim como Neemias tinha um infiltrado juntamente nos samaritanos, amonitas e árabes, os árabes também tinham um infiltrado em Jerusalém, o próprio povo de Deus agindo contra Neemias. Então o povo de Deus, eles souberam da ação de Neemias. Então, em razão disso, criou uma grande estabilidade. Então metade do povo trabalhava, outra metade ficava de guarda. Metade do povo que trabalhava era uma mão segurando material de construção e na outra mão a espada para aguardar a qualquer momento o ataque dos inimigos. Comprovando justamente que se você vai realizar o trabalho de Deus, muitas vezes você não tem que ficar desguarnecido, né? Você tem que ficar extremamente com o seu estado, com o seu espírito vigilante, né? Você não pode se permitir acontecer algumas situações, né? Não ser permitido ser pego pelo acaso, né? Pelo contrário, tem que planejar tudo. Planejou a ação, planejou justamente as atividades, planejou justamente qualquer tipo de conduta que tem que ser praticada se advier o mal, né? E depois ele passa a apontar que os vigias tinham que andar com corneta perto dele, porque se a corneta soasse, o alarme, todo mundo tinha que se juntar a ele. O cara era copeiro, mas tinha uma ideia de guerra, uma ideia, né, de como se defender. Provavelmente deve ter lido os catálogos de guerra lá dado pela Pérsia, até porque a Pérsia dominou todo mundo. Por isso que é chamado de Império Medo-Persa, porque a Pérsia dominou não só aquela parte do Irã, porque toda a Média. Então os caras dominaram a Babilônia, dominaram Jerusalém, dominaram tudo. Na verdade era o grande poder da época, então o poder militar era muito grande. Então provavelmente, como ele andava próximo ao rei, ele tinha essa ideia militar, né, de se defender. Segundo, outra ideia que ele fez foi que os trabalhadores moravam fora de Jerusalém. Ele disse: não, vocês vão dormir aqui em Jerusalém, que os que trabalharam vão dormir e vocês justamente vão ficar. Alguns ficavam de guarda, outros dormiam. Finaliza e no capítulo 4 aponta que os caras não tiravam nem a roupa, né? Porque dado o estado de vigilância, dado o trabalho que tinha que ser realizado. No capítulo 5, ele vai falar a murmuração dos pobres em relação aos ricos de Jerusalém. Porque o próprio povo de Deus estava explorando, porque os caras estão dizendo, ó, o povo judeu foi até Neemias e falou, ó, minha família é grande, nós precisamos nos alimentar. E para continuar vivo, nós tivemos que penhorar nossa casa, nossa plantação, nossos campos, a fim de comprar trigo. E em razão dessa penhora que eles fizeram, os judeus mais ricos emprestavam dinheiro. E então o pessoal mais pobre não tinha como pagar. Então, como não pagava, eles escravizavam os filhos do próprio povo dele, o judeu escravizando o próprio judeu, e as filhas mulheres eram vendidas como escravas. Então isso chegou ao ouvido de Neemias. Neemias ficou extremamente indignado, chamou toda a autoridade, e todas as autoridades perdoaram as dívidas, ou seja, uma ideia de justiça social. Porque a gente não pode falar numa lei de Deus onde existe injustiça. Injustiça não combina com essa ideia de reestruturação. Então o cara era um líder sobre todos os aspectos. Então aqueles homens que estavam explorando o povo de Deus teve que perdoar justamente as dívidas, devolveram justamente os campos, as plantações, as casas, os filhos, volta para lá. Então todo mundo se uniu em um propósito comum, que era justamente
restabelecer Jerusalém, a cidade de Deus. Tá bem? Aponta também aqui que Neemias passou 12 anos governando Judá, onde vamos entender que Neemias exerceu 2 mandatos de governadores. Primeiro mandato, capítulo 1 ao capítulo 12. E somente porque no capítulo 1 ao capítulo 12 ele precisa voltar à Pérsia para apresentar o relatório. E depois que ele fica um tempo na Pérsia, ele volta. Mas quando volta, está tudo na maior esculhambação. É onde justamente Malaquias vai pregar. Mas isso daqui a pouco vamos tratar então. Neemias teve 2 mandatos de governador. Primeiro de 1 a 12, somente no capítulo 13 lá vai apontar a respeito. No capítulo 5 vai dizer também que ele não gozava dos privilégios de governador. Não comia como governador, não adquiriu propriedade, os empregados ajudavam na construção. Ele disse que ele hospedou 150 judeus que estavam necessitados, inclusive estrangeiros na casa dele, que é a verdadeira religião apontada lá em Tiago, salvo engano, capítulo 4. Tá bem? No capítulo 6, os inimigos conspiram novamente para surpreender e intimidar Neemias. Mas aqui é um grande problema. A muralha já havia sido construída, mas os portões não estavam no lugar ainda. No capítulo 6, já estava construída a muralha, mas sem os portões. E aí Sambalate, o samaritano, e Gesem, o árabe, passa a mandar recado para Neemias. Neemias, eu preciso conversar com você. Vim aqui para o povoado chamado Vale do Ono. Só que Neemias percebeu, esse cara quer me matar. Não vou, estou trabalhando, não vou. Então diz a Bíblia que o cara mandou 4 recados dele, ele não aceitou. No 5º recado dado do samaritano pelo árabe, ele manda uma carta escrita e um documento escrito, dizendo, os povos vizinhos e os árabes estão sabendo que você está querendo criar uma revolução, que você está dizendo que você será o rei deles, que você arranjou profetas para dizer que você é o rei de Judá e que eu vou denunciar você tudo Artaxerxes. Simplesmente Neemias estão preparados e dizer assim, meu amigo, você é tudo mentira, você inventou isso aí tudo. Então fique com sua mentira e tome suas providências que você entender necessário. Tá bem? E aí a partir disso ele entendeu que os inimigos queriam pôr medo nele, porque o medo justamente iria impedir os seus propósitos, porque muitas pessoas hoje, o medo, ela impede a realização de sonhos, a realização de propósitos, a realização de tarefas, porque você se impede, você praticamente se trava com o próprio medo. Então ele fala, esses caras querem botar medo. Depois vai ter a história de um cara chamado Semaías, um judeu, que simplesmente estava preso dentro de casa. Neemias vai até ele e disse, o que você está preso? Ele disse, rapaz, estou sabendo, os caras vêm me matar, vêm me matar tanto a mim quanto a você, vamos se esconder no templo. Ele disse, meu amigo, não, eu não sou homem de fugir nem de se esconder, não vou não. Depois ele teve a revelação e sacou que esse cara estava sendo pago, era um mercenário, mesmo dentro do povo de Deus, dentro de sua casa, mesmo sendo de sua família, mesmo sendo de seu povo, de sua nação, estava corrompido. Porque muitas vezes o inimigo é silencioso, o inimigo está do seu lado. Então a própria Bíblia aponta, muitas vezes o inimigo não é o inimigo declarado. Muitas vezes o inimigo está ali veladinho, caladinho, tentando fazer o mal. Tá bem? Então Semaías, essa grande história que ele diz, esse cara está pago. Depois, porque também a ideia dele dizer para Neemias se esconder no templo, era para que Neemias ficasse com medo. E aí ele com medo, ele ia pecar a Deus, porque se eu fico com medo, ele não reconheceria que estava agindo sobre as ordenanças de Deus, tá bem? Depois os caras ainda arranjaram profetisa, Noadias e outros profetas, novamente para tentar impor medo em Neemias, mas Neemias era um cara que estava seguindo os preceitos de Deus. Por fim, tem a passagem, o versículo-chave que apresentamos, que a muralha foi terminada dentro de apenas 52 dias, porque Deus ajudou ele. Tá bem? Posteriormente, as autoridades dos judeus enviavam muitas cartas a Tobias. O próprio povo de Deus mandava carta a Tobias, explicando quais eram as ações de Neemias, ou seja, traidores dentro do povo. E Tobias também mandava para esses traidores. Porque Tobias ele havia justamente se aparentado com um judeu de alta importância de Judá, então tinha uma relação de parentesco. Então, em razão disso, o livro vai falar que esses judeus traidores falavam bem de Tobias para que Neemias cometesse o erro de permitir o inimigo chegar ainda mais perto. E diz ainda a palavra de Deus que
próprio povo de Deus traía Neemias, falando tudo o que ele tentava fazer, né? Então você vê como o inimigo, como o cara tinha a resistência foi tremenda. E ele fala que durante o tempo todo Tobias mandou cartas. Já no capítulo 7, Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiros vieram a Jerusalém. É uma mera repetição de Esdras capítulo 2, tá bem? Ele vai aqui informar que as muralhas foram reconstruídas, que os portões foram colocados, e ele instituiu guardas no templo, ele instituiu cantores, os levitas, ele colocou 2 governadores de Judá, inclusive o irmão dele, que ele disse que era um homem fiel e que temia a Deus mais do que qualquer um outro homem, o tal chamado de Ananias. Depois ele instituiu o horário de abertura do templo, somente quando o sol raiasse, e fecharia o templo quando as estrelas raiassem, ou quando o sol se pôs. Que aí se tivesse com o início do dia e o início da noite, o templo tinha que ser fechado, justamente para impedir a ação dos inimigos, tá bem? Depois ele vai falar sobre... Ele vai falar sobre a questão do primeiro grupo que havia voltado da Babilônia, aquele grupo lá com Zorobabel. Capítulo 8, maravilhoso. Para mim é o livro, é o capítulo chave desse livro, porque aqui ele vai chamar Esdras, que é o sacerdote e o escriba da lei, para ler a lei de Deus, porque o povo sequer conhecia. Então, na medida que o povo de Deus tomou conhecimento da palavra de Deus, começou a chorar, prantear, que é justamente aquele verso que eu li logo no início. Em razão disso, chama até a atenção que o povo de Deus tinha deixado até de falar a língua, o hebraico, e ele teve que falar em aramaico. Esdras falava em aramaico e tinha que colocar intérpretes para o povo. Ele falava em hebraico e os intérpretes falavam em aramaico. Você imaginar o tamanho de influência do estrangeirismo. Por fim, vai falar que Esdras estava no púlpito, né, que todo o povo viu, e que os levitas explicavam a lei, lia, traduzia e tal. No finalzinho vai falar sobre a questão da festa dos tabernáculos, ou festa das tendas, ou festa das cabanas, que inclusive é comemorada até os dias de hoje, onde os judeus teriam que fazer cabanas em determinado período, fazendo referência àquele período que eles ficaram 40 anos no deserto peregrinando, né, como nômade. Então ali era uma forma de relembrar um momento que todo Israel passou. E quando acontecia isso, ele tinha que fazer umas cabaninhas, no mínimo de 3 lados. E a partir dessa cabana eles tinham que fazer ceias e tinham que compartilhar justamente os alimentos. É uma passagem muito linda, muito interessante. Capítulo final do verso 8. No capítulo 9 o povo confessa os seus pecados, porque o povo conheceu a lei. Então, a partir do momento que conheceu a lei, houve o reavivamento espiritual de toda a nação. Toda a nação entendeu que estava no estado pecaminoso. Então, confessaram os seus pecados, se arrependeram e fizeram um grandioso tratado que vai estar apontando ali, lá no capítulo 9. No finalzinho do capítulo 9, vai dizer, opa, vocês se arrependeram? Vai seguir a lei? Então, assinem aqui. Então, o próprio Neemias manda fazer um tratado, um acordo, né, apontando justamente qual seria o pacto estabelecido ali. No capítulo 9 tem uma ideia muito interessante, que 3 horas eles liam a lei, 3 horas eles verificavam o que estava escrito, começavam a chorar e confessar, e depois seguiu esse acordo, porque Neemias falou, opa, aqui não vai ser de boca não, se vocês vão justamente voltar para as ordenanças de Deus, vamos estabelecer normas, vamos estabelecer procedimento. Porque a finalidade da norma e a finalidade do direito é o quê? É justamente o ajustamento social. A lei serve para isso. A lei, as normas servem para isso. Você ajusta as condutas, você ajusta as ações. Você ajusta, você faz um pacto, onde um deve ser seguido e outro tem que ser apresentado justamente as normas que devem ser seguidas. Então, a partir do acordo, o capítulo 9 só vai dizer que existia um acordo escrito. Mas no capítulo 10 é mais interessante. O capítulo 10 vai dizer, opa, o que tinha dentro desse acordo? E vai dizer que quem primeiro assinou esse acordo? Neemias, seguido o quê? Chefes tribais, sacerdotes, levitas, tal. Professor, e quais eram os termos desse acordo? Obedecer à lei de Deus, separar do estrangeiro, não se misturar, não ter comércio aos sábados, no 7º ano da colheita ter perdão de dívidas,
tratar sobre dízimos e ofertas aos sacerdotes e levitas. Então isso aí finaliza no capítulo 10. No capítulo 11, só vai falar sobre as pessoas que ficaram morando em Jerusalém. No capítulo 12, que é o penúltimo livro, vai tratar sobre a lista dos sacerdotes e levitas que participaram da inauguração da muralha, porque eles ficaram caminhando em cima, um em direção leste, outro em direção oeste, em volta da cidade, realizando cânticos, músicas, com alaúdes, com tudo que você possa imaginar, uma grande festa, onde foi convocado todos os sacerdotes e levitas, tá bem? Depois foi apontado acerca do sustento, né, dos sacerdotes, dos levitas, que seriam a responsabilidade do povo, que é acerca dos dízimos e das ofertas. Tá bem? E tratou também sobre a questão dos depósitos e as ofertas dos músicos e dos guardas do templo também. Só que aí o que é que acontece? Do capítulo 12 ao capítulo 13 eu preciso fazer uma pausa interessante. Porque trata sobre o primeiro mandato do governador Neemias. Só que o rei tinha por ideia que todos os governantes tinham que voltar para apresentar o relatório do que foi feito. Então Neemias sai de Jerusalém para ir para Suzã, que era a capital da Pérsia, para falar com Artaxerxes II. Artaxerxes, eu fiz isso. Só que a Bíblia não aponta quanto tempo ele ficou lá, do capítulo 12 para o capítulo 13. Então o que acontece? O povo largou tudo de mão, negócio de acordo, tratado, negócio de casou com o estrangeiro, não pagava dízimo e oferta, sacerdote passando fome, levita passando fome, teve que voltar para sua cidade trabalhar, foi um inferno. Botou o amonita dentro do templo, foi um pandemônio. E o que acontece? Do capítulo 12, meus irmãos, ao capítulo 13, esse momento de ausência de Neemias, é onde vamos alocar o livro de Malaquias. É o livro, justamente, o último livro do Antigo Testamento. Porque o profeta Malaquias é um profeta pós-exílico, que quer dizer, Malaquias quer dizer mensageiro. Tem um tom extremamente sacerdotal, mas também tem um tom, o capítulo 1 vai tratar, falando sobre o amor de Deus por Israel e as falsas ofertas. No capítulo 2 vai tratar justamente sobre os mensageiros de Deus, amaldiçoarei as suas bênçãos, né? Já que vocês não valem de nada. No capítulo 2, finalzinho, vai falar sobre o casamento com o estrangeiro. E vai falar sobre os infiéis, que estavam traindo as suas mulheres. E no finalzinho, no capítulo 2, no capítulo 3, vai tratar, capítulo 2, desculpa, ainda vai tratar sobre a questão da justiça de Deus, que os ímpios estavam prosperando e os justos passando fome. No capítulo 3 vai falar lá sobre a questão dos mensageiros de novo, sobre os sacerdotes, e depois vai falar sobre o quê? Os dízimos e as ofertas que não estavam sendo dadas. E por último, no capítulo 4 vai falar sobre o dia do Senhor. Então, o profeta Malaquias, nesse momento de grave instabilidade de esculhambação, profetizou. Não funcionou muita coisa. Porque no capítulo não funcionou porque, infelizmente, poucas pessoas aderiram àquela mensagem de Deus. Então, para finalizar, no capítulo 13, Neemias remove diversos abusos, estrangeiros, dízimos e sábados. O cara arregaça tudo. Ele vem e diz que a lei de Moisés estava sendo lida em voz alta para o povo. Quando chegou numa passagem bastante interessante, que é em Deuteronômio 23:3, que vai dizer que o povo amonita não permitiu a passagem, não deu água, não deu comida ao povo de Deus. Então se tornaram inimigos eternos de Deus. Só que não seria permitido, ou seja, nenhum amonita, nenhum moabita que se juntasse ao povo de Deus. E o que aconteceu? Tinha um sacerdote que tinha permitido um amonita que ele teve um grau de laço de parentesco, porque esse Tobias ele tinha casado filho com um grande oficial de lá. Em razão disso, ou seja, um sacerdote que acabou tendo uma ligação de parentesco com um amonita. Então ele vai lá e chama o amonita, o Tobias, o cara que tentou de todos os modos prejudicar a questão do povo, a reconstrução. O cara passou a morar dentro do templo. O cara passou a morar dentro de uma sala onde ficava guardado o quê? As ofertas. Provavelmente o cara estava roubando. E aí, rapaz, quando o Neemias voltou, que soube do estado de esculhambação todo, casamento com estrangeiro, amonita dentro do templo, trabalho de sábado, todo tipo de apostasia,
o cara teve que fazer nova reforma religiosa. Então ele diz, só que ele é extremamente grosseiro, né, nessa questão. Ele joga os móveis de Tobias fora do templo, manda purificar a sala. Ele passa a chamar, ele soube que os sacerdotes e os levitas tiveram que voltar para suas residências, para suas fazendas, porque o povo não estava dando dízimo e oferta. Ele restabeleceu o dízimo e as ofertas, carregando homens honestos de fazer essa divisão. Ele soube que os sábados estavam sendo realizados por alguns homens, né, de Tiro, que estavam lá vendendo peixes e mercadorias. Então os caras ficavam dia de sexta-feira de noite para entrar no templo dentro de Jerusalém. Ele fechou o portão e os caras ainda queriam entrar e disse: se você entrar aqui agora, vamos usar força. Vamos utilizar os soldados aí, porque a gente não vai permitir isso. Então ele fechou, tá bem? Depois ele soube que havia alguns casamentos dos homens com algumas mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe, a ponto de metade dos filhos desse pessoal nem falava a língua do hebraico nem o aramaico, falava justamente a língua do povo de Asdod. Então, para você imaginar que o povo já estava se afastando da palavra de Deus. E aí ele diz a palavra, no capítulo 13, que Neemias chegou a repreender, amaldiçoar, bater nesses judeus e arrancar os cabelos desse povo. De tamanha raiva que esse copeiro ficou. Porque realmente ele só fez sair e quando saiu fizeram a festa. Bagunçaram geral. Então ele voltou e tinha que restabelecer. Infelizmente, em alguns momentos, quebrando alguma coisa lá, limpando o templo, jogando tudo na rua, batendo em alguns judeus. Depois ele expulsou um sacerdote chamado de Joiada, porque ele tinha se casado com o filho de quem? De Sambalate. Quem é Sambalate? O samaritano lá atrás. Imagina um sacerdote que tinha se casado com a filha de um samaritano. Então tem essa questão toda. Então ele purificou o povo de tudo que era estrangeiro. E o cara gostava de regulamentar. Não só fez o acordo e os tratados. Ele faz mais 2 regulamentos para finalizar. Ele faz um regulamento quanto aos sacerdotes, quanto aos levitas e quanto às tarefas que eles tinham que executar. Ele organiza o fornecimento de lenha e, por fim, ele faz o regulamento das ofertas como deveria ser feito. Então, o cara era um legislador, era um organizador, era um administrador e era, assim, um governador e um grande líder. Em razão disso, justamente, essa ideia de que tinham que seguir a lei de Moisés, infelizmente, foi um tanto quanto deturpada, nascendo os saduceus, nascendo os fariseus, nascendo, que a gente já falou que é a questão dos escribas, as questões das sinagogas, que tão bem conhecemos lá no Novo Testamento. Tá bem? Então, a partir disso aí, o penúltimo livro é o cara que faz a intercessão direta, é o cara que reestrutura Jerusalém, para mais à frente a gente vir a história de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá bem? Eu encerro essa aula aqui.